Olá, eu sou o Daniel, professor de História, e a gente está no mais um Saber em Casa. No vídeo de hoje a gente vai abordar sobre as técnicas construtivas. Aqui é uma parede do museu que a gente pode ver duas técnicas de construção em terra crua. Então é um pouco diferente das construções atuais, né? Hoje a gente usa bloco, tijolo, ferro, cimento para a produção do concreto. No período colonial, e se estendendo bastante, o período desse passado colonial de São Paulo, basicamente se construía com terra. Diferente de outras partes da colônia, que você tem uma predisposição à construção com pedras. No caso das técnicas em terra, com terra crua, que é essa que está aqui atrás, a gente tem alguns modelos. O pau a pique, que vai dar origem aos mucambos do Nordeste, ou as casas mais simples aqui do Sudeste, que são casas de taipa de mão, ou pau a pique. Taipa de pau a pique. Paredes são armadas com ripas ou roliços de palmito, de madeira, né? De taquara rachada, bambu e outras madeiras formadas nas varas em vertical e na horizontal, unidas por cipó, sisal ou tiras de couro preenchida com barro jogado com as mãos dos dois lados da parede. A gente tem a taipa de pilão, que é essa mais larga, maior, essa que tem aqui atrás. Pau a pique, taipa de pilão e o tijolo de adobe. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas aqui no museu a gente tem uma sala que a gente fala da arquitetura. Aqui é uma construção de pedra. Provavelmente é uma propriedade de uma das filhas da fundadora da cidade, a Benta Dias, que é filha da Susana Dias. É uma construção em pedra, argamassa de pedra mesmo, de barro, né? Ou cal, para você dar uma liga. E era basicamente uma estrutura que funcionava um moinho de trigo, um moinho hidráulico. Fica no bairro do Sítio do Morro, teve outras utilidades, mas basicamente essa, construção de pedra original, enfim, do século XVII. Basicamente nas casas do centro histórico, elas vão ser construídas com a técnica do barro, da taipa de pilão, que ela fica mais larga. Então você põe uma chapa de madeira do lado, outra do outro e vai fechando ela para colocar o barro compactado. Esse espaço, depois que você termina, fica esse buraco, que é preenchido em outras partes. Você não consegue fazer uma parede inteira, é sempre por pedacinhos. E assim você vai montando a casa de taipa de pilão. Você coloca uma mistura que não é só terra. Você tem uma quantidade de material nessa terra. Pedra, outros minérios. Então você faz uma argamassa de barro molhado e vai compactando. Então você joga por camadas, uns 15 centímetros de terra, e vai pilando essa terra até você ter uns 7 centímetros, que é a espessura de uma camada de taipa. E assim você vai fazendo até você conseguir a casa como você prefere. Então, no caso, a compressão do barro da terra joga-se 15 centímetros de terra, você vai pilar essa terra, você taipa de pilão, e vai obter uma camada de 7 centímetros. Assim até você conseguir a altura ideal do imóvel. Aqui a gente tem a taipa de pilão, que é essa parte mais uniforme, a parte de cima na técnica do adobe. O tijolo de adobe é um tijolo que é diferente do que a gente usa na construção, porque a gente não assa. A gente faz ele, termina, deixa secando na sombra, da sombra passa para o sol e está pronto para a construção. Que é essa parte de cima desse sobrado. Tudo bem? Então essa é uma das técnicas de construção tradicionais do estado de São Paulo. A taipa, que é o barro, que tem uma origem portuguesa, ibérica, europeia, carrega bastante da moradia indígena e também dos espanhóis. Então a gente pode ver as casas construídas lado a lado uma a outra, né? Condicionadas a partir da técnica do barro. Depois, na metade do século XIX, que você tem uma difusão maior de outras técnicas de construção, sobretudo a do tijolo, né? E aí você consegue construir em terrenos mais inclinados e mais acidentados, e aí você tem essa ocupação de outras partes da cidade. O Condefat determina também o seguinte: a pintura, tanto externa quanto interna, deverá ser feita de acordo com a época. Construções, portanto, anteriores ao século XIX, as paredes têm que ser brancas e as esquadrias na cor natural da madeira ou protegidas por extrato de nogueira, que deixa ela preta. Construções no 19 e início do 20, paredes com tons rosa, amarelo, ocre e azul, esquadrias pintadas em verde.
Construções no século XX, as paredes e batentes e respectivas madeiras liberadas quanto às cores, utilizando, porém, uma cor para cada um dos elementos. Então, as janelas de um jeito, porta da mesma cor, né? Mas a parede de outra cor, para diferenciar. Então, a gente tem basicamente essas três tipologias de pintura dos imóveis. É claro que no período colonial você não tinha tecnologia para manusear e manipular. Claro que no período colonial a gente não tinha como manipular cores para pintar as casas de outras tonalidades, né? Então vai ter a partir do coloral, um tom mais rosado ou avermelhado, que é isso que a gente põe na comida. A partir do açafrão, um tom mais ocre ou amarelado, né? E a cal, com alguns outros minérios para você chegar à tonalidade que você quer do imóvel. Então não era todo mundo que conseguia isso. Quem tinha muita grana conseguia mandar caiar a casa, passar cal, que é um bactericida, né? E ventilação da parede, que é feita de barro. É muito comum a gente escutar também assim, a casa é feita com óleo de baleia. O óleo de baleia, ele é igual, as propriedades dele, ao cimento, ou seja, impermeabilizar. Então não é uma coisa boa para você pôr numa parede de barro, de taipa. Isso não é recomendado, né? Então você, quando faz o revestimento, que é o reboco dessas casas, você usa uma mistura mínima de cal e areia. Em raras exceções, uma porção bem pequena de cimento. Esse cimento, em algumas localidades do litoral, era usado óleo de baleia, que hoje em dia é até proibido fazer esse tipo de construção, né? Você tem um outro elemento que você substitui o óleo de baleia. Espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo Saber em Casa.